Esse negócio das máscaras é bem interessante. Foi uma forma que eu encontrei de tangibilizar, né, algo que é intangível, né? Você falar de emoções, sentimentos, percepções, e sem ter, né, a tangibilidade é difícil entender. E com as máscaras as pessoas têm se reconhecido. Então isso que realmente é gratificante, é muito prazeroso trabalhar com as máscaras. Eu adoro todas elas, amo elas de paixão. A gente vai falar de cada uma delas ali, ó. Tem algumas aqui, gente. E fala uma coisa, em que momento que você percebeu ou que você entendeu, acho que essa palavra melhor do que o percebeu, que entender a mente humana, ela é muito mais impactante, muito mais importante do que querer impressionar as pessoas. Eu construí essa jornada através da minha escuridão, né? Então, eu estava lá no fundo do poço, vamos dizer assim. Quando eu reconheci essa luz, né, que eu via que existia algo, eu comecei a introspectar em relação a isso. E por que você chegou no fundo do poço? Conta. As rotinas do dia a dia, né? O modelo de mundo que a gente vive vão fazendo com que a gente vá validando nossas percepções. E essas percepções, elas são construídas na trajetória da nossa vida. Então, quando eu digo que a vida é um grande teatro, e na verdade tudo começou assim. Quando eu comecei a perceber que, entre aspas, tá, a hipocrisia estava reinando. As pessoas falam uma coisa e fazem outras. As pessoas pregam uma coisa e agem de outra forma. E isso começou a ficar muito em evidência de uns anos para cá, talvez por conta da internet, da comunicação. Não sei. Eu sei que isso começou a ser muito forte na minha percepção. E aí eu entendi que isso eu estava muitas vezes representando um papel que eu não tinha escrito. Você entendeu? Então, quando eu me vi ali naquele momento em que as cortinas do palco poderiam se fechar, eu falei, poxa, mas por que eu cheguei até aqui? Eu não entendi ali, mas ali eu entendi que eu poderia sair dali. Que eu poderia reescrever o meu roteiro. Então, através desse processo, eu comecei a reconhecer que eu estava representando um papel que não estava alinhado comigo. Porque eu sempre fui um cara feliz, eu era um cara alegre. Tentando impressionar as pessoas. Então, não se autoconhecendo Sim. e querendo, buscando ser você mesmo. Mas agora você já chegou no fim da história. Cheguei nada. Você contou o final da história, foi. Tem um monte de coisa aí, ó. Mas como que você chegou no fundo do poço? Foi um processo de construção, né? Tudo é uma construção. Eu, como todo mundo, eu fui criança, passei ali por percepções, né, que foram validando. Por exemplo, eu com 7 anos, meu avô, para mim, ele era meu herói. Ele era uma representatividade muito forte, porque meu pai trabalhava. Então eu cresci um bom período na minha primeira infância ao lado dele. E de repente meu avô ficou doente. Então ele teve um câncer, começou a ficar ruim, ficou internado. E eu não queria visitar. Eu não ia no hospital visitá-lo. Porque eu não queria, eu tinha medo. Aí naquele dia... Tinha medo de ver ele daquele jeito? Tinha medo Sim, porque o medo dele doente de morrer, para mim era forte. Tá. E um dia de manhã meu pai falou assim, filho, hoje você precisa ir lá ver seu avô no hospital, porque ele vai virar uma estrelinha e ele quer se despedir de você. E eu fui visitá-lo. E quando visitei ele, não gostei de vê-lo, porque fica aquela imagem, né, na tela mental. E quando eu retornei, ele morreu no mesmo dia. Nossa, no mesmo dia. No mesmo dia. Então, para mim, naquela idade, eu tinha na minha cabeça assim, cara, se eu não tivesse ido, ele não tinha morrido. Só que o mundo está acontecendo. Ninguém está olhando para os pequenos detalhes que estão acontecendo no inconsciente de cada um. E a criança, ela está moldando. Então, o que eu validei ali? Cara, meu avô morreu porque eu fui visitá-lo. Sim. E isso ficou um ponto no meu modelo de mundo. Então, muitas vezes, a partir daquele momento, eu comecei a ter medo do meu pai morrer, da minha mãe morrer.